Bem-vindos ao canal Você Acredita. Hoje vamos explorar um dos crimes mais bizarros e perturbadores da história de São Paulo. O caso do Poço da Morte, ocorrido em 1948. Um jovem brilhante chamado Paulo Ferreira de Camargo, que vivia com sua mãe e irmãs, foi acusado de um crime brutal que chocou a sociedade da época. Mas essa história não termina aqui. Ela também está conectada a outra tragédia famosa que aconteceria décadas depois. Paulo Ferreira de Camargo era um jovem químico de apenas 26 anos, mas sua trajetória já chamava a atenção. Pesquisador e professor assistente na prestigiada Universidade de São Paulo, ele galgou rapidamente posições na instituição, graças à sua inteligência e dedicação. De família de classe média, Paulo não era apenas um cientista promissor. Ele também era um homem culto, que sabia tocar piano e falava fluentemente inglês e francês. Parecia que Paulo tinha tudo para se tornar um dos grandes nomes de sua geração. Mas, como veremos, nem tudo era o que parecia. Paulo dividia sua vida entre o laboratório e sua residência na Rua Santo Antônio, bem próxima à Avenida 9 de Julho. Ele morava com sua mãe e duas irmãs mais novas em uma casa modesta, mas cheia de segredos. Até então, Paulo nunca havia namorado. Sua vida era dedicada aos estudos e ao trabalho na Universidade de São Paulo. Mas tudo mudou quando ele conheceu uma enfermeira durante seus dias na universidade. Paulo se apaixonou perdidamente por ela. No entanto, sua família não aceitou o relacionamento. Naquela época, o fato de a moça não ser mais virgem era considerado desonroso, e isso gerou conflitos intensos dentro de casa. As brigas entre Paulo e sua família tornaram-se cada vez mais frequentes. A pressão sobre o jovem químico era insuportável. Ele sentia que sua liberdade estava sendo tolhida e seu amor proibido era constantemente rejeitado. Foi então que Paulo decidiu planejar sua vingança. Um plano frio, calculado e brutal. Como parte de sua preparação, ele mandou construir um poço nos fundos da casa. Aparentemente inofensivo, o poço seria usado para um propósito sombrio. No dia 23 de novembro de 1948, Paulo colocou seu plano em ação. Durante o jantar, como de costume, ele se reuniu com sua mãe e irmãs. Mas naquela noite, algo estava diferente. De modo furtivo, Paulo colocou sonífero no alimento de sua mãe e irmãs. Quando o remédio fez efeito, elas caíram em um sono profundo. Foi então que Paulo agiu. Ele arrastou os corpos para os fundos da casa e os jogou no poço recém-construído. O poço, que deveria ser apenas uma estrutura simples, se tornou a cova final de sua própria família. Por algum tempo, Paulo tentou esconder o crime, mas a verdade não demorou a vir à tona. Vizinhos desconfiados e a ausência de sua família chamaram a atenção da polícia. Quando as autoridades revistaram a propriedade, encontraram os corpos no poço.
A cena era chocante, os restos mortais de sua mãe e irmãs desfigurados e sem vida. Mas o horror não parou por aí. Durante o resgate dos corpos, um dos bombeiros que participou da operação contraiu uma infecção cadavérica. Ele acabou falecendo pouco tempo depois, vítima das condições terríveis do poço onde os corpos estavam escondidos. A casa onde tudo aconteceu ficava em um terreno que, décadas depois, se tornaria palco de outra tragédia marcante. Sim, estamos falando do edifício Joelma, construído no mesmo local onde a casa de Paulo Ferreira de Camargo foi demolida. Em 1974, o edifício Joelma foi consumido por um incêndio devastador que matou 188 pessoas e feriu centenas. Curiosamente, o destino pareceu marcar esse terreno com tragédias que entraram para a história de São Paulo. Se você gostou dessa história, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe com seus amigos. Não se esqueça de comentar o que achou.